Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui para começar um quadro novo aqui no canal, que é o primeiro ano de vida do meu bebê. A minha ideia aqui é fazer um vídeo contando mês a mês como que foi a minha experiência com o bebê. Então, esse vídeo vai ser sobre o primeiro e segundo mês e logo depois eu vou fazer os meses separadamente. E a ideia é falar como foi esse período para mim, como foi a minha experiência, o convívio com o bebê, o que que eu aprendi, o que que o bebê aprendeu, habilidades novas, enfim, contar mesmo como que foi pra vocês. E eu espero que isso possa ajudar outras mamães e futuras mamães, então deixa aqui nos comentários como que foi esse período pra você. Eu tô aqui com o meu bebê mamando, eu acho que isso vai acontecer mais vezes nos vídeos, mas enfim, eu quis aproveitar a oportunidade aqui que ele tá quietinho pra gente falar sobre esse primeiro período. E assim, gente, eu quis falar sobre o primeiro e segundo mês juntos, primeiro porque eu demorei pra conseguir voltar a gravar, né? A rotina com o bebê, ela é meio doida assim no começo, então ele já tá com 3 meses, então eu quis falar do primeiro e segundo já pra adiantar, né? Depois eu falo separadamente dos próximos. E também porque esse primeiro e segundo mês, né, os primeiros 60 dias com o bebê, é aquilo que a gente chama de puerpério, né? A gente sabe que o puerpério, na verdade, ele pode ter uma duração bem diferente para cada mulher. Tem pessoas que podem ficar 1 ano, 2 anos no puerpério, enquanto outras pessoas vai ter um puerpério mais curto, mas clinicamente o puerpério é dito aí como 60 dias, né? Então eu achei legal falar sobre esse período de primeiro e segundo mês juntos, porque eles compreendem aí o principal período de puerpério, então acho que é legal falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo também. Então vamos lá, gente, vamos lá, como que foi esses primeiros 2 meses com o bebê? Gente, o primeiro mês é até um pouco mais fácil falar dele separado, porque ele foi o mais difícil, ele é uma doideira, assim, os primeiros dias com o bebê são realmente muito difíceis, porque pelo menos para quem é mãe de primeira viagem, né, assim, falando a minha experiência, né, eu não sei como é ter o segundo, terceiro, quarto filho, imagino que não seja fácil também, mas acho que uma questão do primeiro filho é que você não sabe o que fazer, sabe? Eu sou a filha mais velha, né? Nós somos em 3 irmãs, então eu cuidei das minhas 2 irmãs. E a minha última irmã, ela nasceu quando eu tinha 12 anos, então eu lembro bem dos cuidados com ela. E mesmo assim, eu não estava totalmente preparada para ter um bebê, sabe? E quando meu filho nasceu, foi uma doideira. Então, os primeiros dias foram muito difíceis. A privação de sono é uma questão, porque, assim, o meu parto foi normal, né? E na noite anterior do dia que ele nasceu, eu já não tinha dormido, e porque eu tava com contração e tal, e aí ele nasceu em uma madrugada, então foi outra noite que eu não dormi, e aí a noite no hospital, depois que ele nasceu, eu dei uma cochiladinha, mas muito pouco, porque eu tava super preocupada com ele, né? A gente tá ali no hospital, não sabe o que fazer direito, e aí a gente chega em casa, e eu tinha acabado de enfrentar 3 noites sem dormir, um trabalho de parto muito cansativo, como todos são, e, gente, a privação de sono pra mim foi a maior dificuldade. Eu tive muita sorte, porque na primeira semana que meu bebê nasceu, eu tive muita ajuda, tive muita rede de apoio. Então, a minha prima, as minhas irmãs, as minhas cunhadas, a minha sogra, elas foram se revezando, cada uma ficou 1, 2 dias aqui comigo, e a minha primeira semana foi maravilhosa. E aí depois eu comecei, né, eu e meu esposo a fazer sozinhos, assim, né, mas esse primeiro mês ele foi muito difícil. Tinha questões de amamentação, então a pega não tava legal, os meus seios ficaram bem machucados e, cara, isso é super difícil, sabe? E aí tem a questão da privação de sono, porque a gente começa a dormir, mas mais ou menos, e aí não dorme, o bebê não quer dormir, noite acordado, e aí tem cólica, e você não sabe direito se é cólica, se não é cólica, por que que o bebê tá chorando? Ninguém sabe. Essa é a questão, ninguém sabe no começo. Será que é fome? Será que é cólica? Será que é dor? Será que é sono? Gente, era uma doideira. A gente não sabia muito o que fazer mesmo. Então, esse primeiro mês foi bem complicado. Eu não sabia como vestir o bebê, então eu cheguei aí em 2 consultas com a pediatra nesse primeiro mês, e nas duas, as doutoras falaram pra mim, tipo, ele tá com muita roupa, tá muito calor, tira essa roupa dele, porque eu achava que ele tinha que usar um monte de roupa, e não precisava, e aí eu tinha medo de dar banho. Gente, foi assim, foi tudo muito difícil, mas normal, né? Acho que é normal porque você tá aprendendo. Então, assim, foi um primeiro mês mais tenso mesmo. E assim, eu trabalho em casa, né? Criando conteúdo. Pra quem não sabe, eu tenho esse canal, tenho outro canal, sites também. E eu achei que ia ser tranquilo, assim, fazer alguma coisinha em casa. Então eu pensei, vou deixar o bebê dormindo e aí eu vou lá trabalhar. Não, não dá, porque o primeiro mês ele é muito frenético, toda hora o bebê quer atenção. E uma coisa que rola também no primeiro mês é aquela questão de que o bebê ele quer ficar muito com a mãe, porque ele não entendeu que ele nasceu, sabe? Então ele precisa de colo, ele precisa de carinho, ele precisa mamar muitas vezes, né? Pra quem
tá amamentando nesse primeiro mês, tipo, é toda hora que eles querem mamar e isso faz parte, isso é totalmente normal. Então, o primeiro mês ele foi mais doido, assim, né? Eu tenho muita sorte que o meu bebê até que dormiu muito bem de noite, assim, teve alguns dias de madrugadas acordadas, mas ele até que dormia. Eu que não dormia porque eu ficava preocupada, sabe? Enfim, mas até que não foi tão ruim, talvez, quanto poderia ter sido, mas foi um primeiro mês, assim, complicadinho. Já o segundo mês, a coisa começa a melhorar aqui pra mim, porque a gente começa a entender um pouquinho melhor o bebê. E uma coisa que eu comecei a pesquisar bastante no segundo mês foi sobre o sono, sobre a necessidade de fazer sonecas, porque, gente, eu não sabia nada disso, assim, sabe? Quando o bebê nasceu, eu tava totalmente por fora disso. E aí eu comecei a ler, comecei a ver vídeos de pessoas que falam mais sobre esse assunto, e eu vi que, assim, é muito importante o bebê fazer as sonecas durante o dia. E o meu bebê não dormia durante o dia, só no colo, coisa assim, sabe? E aí, a entrada do segundo mês, eu comecei a tentar colocar ele pra dormir. Comecei a tentar dar uma forçada nessa soneca, sabe? Então, ninar, dar mamar e pôr no berço. Gente, foi meio difícil, tá? Foi meio difícil. A gente foi aos pouquinhos, assim, mas começou a melhorar. Eu comecei a fazer ritual de sono noturno. Ainda estamos aperfeiçoando hoje no presente, mas foi com 2 meses, né? Nesse segundo mês, na verdade, foi nesse segundo mês de vida dele que eu comecei a fazer ritual de sono noturno e melhorando. A amamentação já melhorou bastante. Depois eu quero fazer um vídeo só sobre amamentação, porque tem toda uma história de amamentação, tem muita coisa que ainda está rolando, mas eu quero fazer um vídeo pra vocês também sobre isso. Mas resumindo aqui, né, no segundo mês, meus seios já não estavam mais machucados, gente, eu resolvi isso total, então assim, não fiquei sentindo dor pra amamentar, foi bem melhor, tal. Mas a questão do sono, acho que foi uma questão ali que começou a melhorar, sabe? A gente tentar fazer as sonecas, tentar melhorar essa questão e começar a entender que muitas vezes quando ele chorava era sono. Eu comecei a perceber isso, sabe? Porque todo mundo fala, ai, a mãe sabe qual choro é pra qual coisa. Não, gente, a mãe não sabe, a mãe vai aprendendo e aí chega um ponto que ela sabe. E nesse segundo mês eu comecei a entender uma coisa ou outra. Hoje já entendo bem mais, mas eu comecei a perceber quando ele poderia estar com sono e quando poderia ser outra coisa. As cólicas diminuíram bastante, então acabou sendo bem mais fácil aí esse segundo mês do que o primeiro. E principalmente as noites, né? A gente conseguiu fazer ele dormir por mais horas seguidas, ainda acorda de madrugada, mas assim, foi bem mais fácil nesse segundo mês. Uma coisa que eu achei interessante, que eu achei legal assim comentar, é que durante a gravidez eu tive muita pressa de fazer o quartinho do bebê, de arrumar o quartinho, pintar, decorar, colocar os móveis, comprar tudo, sabe, se arrumar as roupas, tudo, tudo, tudo. E quando ele nasceu, gente, nesses primeiros 2 meses que a gente tá falando, ele nunca ficava no quartinho, sabe? O quartinho dele ficava sempre vazio, fechado, ninguém fazia nada lá, sabe? Porque assim, eu tenho aquele mini berço que a gente coloca do lado da cama dos pais, sabe? E aí eu coloquei esse bercinho pra ele e ele só dormia nesse bercinho. Eu trocava a fralda na minha cama e tudo, o banho era tipo no banheiro, tudo era feito fora do quartinho, sabe? Ao longo desses 2 meses. Depois eu comecei a usar melhor o quartinho, mas uma dica que eu dou pra quem tá grávida ainda é não se desespere com relação ao quartinho. É claro que é lindo as visitas verem o quartinho lindo, maravilhoso, mas nos primeiros 2 meses o meu filho nem usou o quarto só ficou ali para guardar as roupinhas e os itens pessoais dele, mas a gente pegava e levava para outro cômodo e depois a gente começou a usar melhor. No próximo vídeo eu vou explicar, né, as coisas que mudaram, mas nesses primeiros 2 meses era tudo muito no meu quarto. Na verdade foi muito sobrevivência esses primeiros 2 meses, sabe? A gente tava se virando do jeito que dava, a gente trocava na cama, dava banho onde dava, dormia onde dava, a gente fez cama compartilhada, ele dormiu no bercinho dele do lado da cama, foi uma doideira, assim. Aí agora a gente tá bem mais organizado, né, que vai ficar pro próximo vídeo, mas nesses 2 primeiros meses eu resumiria em sobrevivência, tipo, aprender a lidar com o bebê e sobreviver ao puerpério, porque é tenso. E eu falei pra vocês que eu falaria também do puerpério, né, gente? Eu acho assim, até agora eu só falei dessa questão de como foi a nossa vida com o bebê, né? Mas falando de mim, esses 2 meses também foram bem importantes. Como eu falei, eu tive um parto normal, mas tanto no parto normal quanto no parto cesárea, a mulher passa por esse período, né, de puerpério, de pós-parto, e é um período, gente, muito emocional, muito sentimental, rola muita coisa na nossa cabeça e no nosso corpo, e cara, é uma doideira. Pra começar, o primeiro mês inteiro, foram 30 dias mais ou menos, um pouquinho mais, né, não lembro exatamente quantos dias,
que eu fiquei tendo aquele sangramento de Lóquios, né, que é o sangramento comum que tem no pós-parto. Então, assim, o primeiro mês inteiro eu fiquei tendo esse sangramento, que já é super desconfortável, né? Fora que toda vez que eu amamentava, eu sentia cólica, que é normal também, que é um reflexo do útero para voltar ao tamanho normal, então faz parte, mas é um desconforto físico. E fora as questões emocionais. Então, por exemplo, eu tive aquele baby blues, né, que chamam, que é um período meio de tristeza, pós-parto ali. Então, eu fui arrumar o meu guarda-roupa um dia que minha sogra estava com meu bebê, e eu fui tirar as minhas roupas de gestante que não serviam mais porque elas não davam para amamentar. Eu fui, né, fazer essa troca de guarda-roupa e, gente, eu fiquei tão triste de guardar aquelas roupas de gestante, de, ai, eu não vou usar mais, eu não tô mais grávida, e eu chorei, eu fiquei muito triste. É claro que eu tava feliz de ter o meu filho, mas eu tava muito triste por não estar mais grávida. Então é muito doido esse sentimento que eu tive ali no primeiro mês, tá? Mas assim, por volta de 10, 15 dias que o bebê tinha nascido, eu tive esse sentimento por alguns dias e depois passou. Rola também um pouco daquele sentimento de, cara, o que eu fiz da minha vida? Eu não tenho tempo pra nada, agora o bebê toda hora tá me consumindo. E isso é normal, sabe? Tipo, é muito, gente, é uma mudança muito brusca de vida pra mulher, assim, pra toda a família, né? Mas pra mulher principalmente, porque eu falo pra vocês, é muito doido, assim, eu sabia que eu estava grávida, eu sabia que eu ia ter um bebê, mas quando o bebê chegou, tudo mudou. Tudo foi diferente, tudo foi estranho, sabe? Se eu achava que eu não tinha tempo na gravidez, agora muito menos, agora muito mais que eu preciso aproveitar melhor o meu tempo. Então, teve um período que bate essa coisa, essa dúvida, tipo, meu, e agora? O que vai ser da minha vida, sabe? Como é que vai ser? Eu tenho um filho, a ficha vai caindo, sabe? Então, eu acho que o puerpério, ele tem a ver com tudo isso. As mudanças físicas, eu tive muita sorte, porque assim, gente, eu engordei pouquíssimo na minha gravidez, eu tive uma gravidez super tranquila, né, graças a Deus, e o meu pós-parto também, ele foi tranquilo. E assim, gente, a minha barriga, não vou dizer que ela voltou ao normal, mas ela ficou bem murcha, ela ficou bem ok, assim, sabe? Não parece que eu tive um bebê. Quem me viu 2 semanas depois do parto, não achava que eu tinha acabado de ter um bebê. Eu tive muita sorte, eu não tive diástase, não fiquei com a barriga muito grande, não tive estria. A minha barriga tá bem ok, assim, não estou super magra, tô assim, um pouquinho gordinha, mas bem normal. Então eu tive muita sorte, porque quando tem muitas mudanças no corpo também acaba sendo bem pior pro emocional da mulher, sabe? Mas ainda assim, a gente fica se perguntando como é que vai ser a nossa vida, o que a gente vai fazer a partir de agora, pra onde que as coisas vão. É uma doideira, sabe? Então, assim, e fora aquela coisa, né, que você começa a pensar, nossa, mas a minha vida vai se basear em trocar fralda, vai se basear em dar mamar, vai se basear nisso, porque é um período muito intenso. Mesmo para quem trabalha ou para quem não trabalha, é um período que você cuida do bebê, né? Quem trabalha tem 4 meses de licença e são 4 meses intensos que você vai ficar ali cuidando do bebê o tempo todo. Então, esses pensamentos vêm. E nesses 2 meses que eu falei, né? É basicamente sobrevivência. Eu tive que me adaptar com o bebê, aprender alguma coisa, porque é uma doideira cuidar de um bebê, é algo totalmente novo. E eu tive que lidar com esses meus pensamentos. Então, teve dia assim que eu chorei, de desespero, de não saber o que fazer, de saudade da minha barriga grávida, de perceber como minha vida mudou, mas nunca em arrependimento, ai, não queria ter meu filho, não é isso, mas sei lá, gente, não sei explicar, é o puerpério, sabe, é uma doideira emocional, uma montanha-russa ali que acontece com a gente, mas no fim fica tudo bem, tá? Fica tudo certo e a gente vai se acostumando a essas mudanças. Bom, eu acho que foi basicamente isso, o resumo dos meus 2 primeiros meses com o bebê. Se alguém estiver grávida vendo esse vídeo, a minha dica é: tente se preparar ao máximo para a chegada do bebê, tente amenizar os problemas que você pode ter com o bebê. Então pesquisa bastante sobre a amamentação, que foi uma questão para mim. Se prepara comprando roupas para você para a amamentação, roupas para o pós-parto. Foi uma coisa que eu também não me preparei muito, então eu tive que correr atrás aí de roupas que pudessem, né, facilitar a amamentação, como essa que eu tô usando agora. Parece uma roupa normal, mas ela super dá para amamentar. Então, assim, esse tipo de coisa, sabe? Tenta amenizar, pede ajuda pra sua família para que você tenha rede de apoio. Eu falei pra vocês, a minha primeira semana foi totalmente coberta com rede de apoio, gente. Minha casa nunca estava vazia e isso foi bom, porque eu precisava. Teve momentos que eu deixava o meu bebê com a minha prima, com a minha sogra, né? E eu dormia, tirava um cochilinho de 1 hora e isso era restaurador. Então, assim, peçam ajuda, se preparem, mas calma, calma, porque vai dar tudo certo. Deu tudo certo aqui, vai dar tudo certo aí também e você vai sobreviver, porque os 2 primeiros meses é basicamente sobrevivência e a partir daí a gente começa a planejar a nossa vida, agora com o bebê, agora com novos objetivos e tudo mais. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos que eu ainda vou trazer e tem vários vídeos sobre minha gravidez também que você pode gostar. Mas é isso, eu espero você nos próximos vídeos, até a próxima e tchau!